A verdade é que eu quero saber é da novela. A verdade é que eu quero saber é da Mercedes e da Ferrari. Seu Calinco tá jogando essa pedra aí há muito tempo, cantando essa pedra há muito tempo, e agora chegou o momento. Está chegando, né? Cada vez mais tem fumaça nessa história, onde a fumaça dizem que há labaredas também. Hoje apagou, né? Só fumaça apagou. É porque já não tem mais. A novela é a seguinte: estão falando já há um certo tempo, o seu Calinco, como a gente falou, tem um dedo nisso aí, com certeza, a inversão entre Leclerc e Lewis Hamilton. Essa inversão seria Leclerc ir para Mercedes e Hamilton ir para Ferrari. Esses rumores que muitas vezes acabam sendo só rumores, né, Calinca? Mas na Fórmula 1 em particular, eu diria que um percentual muito grande dos rumores eles acabam se confirmando, né? Não 100% das vezes, mas na maior parte das vezes acabam se confirmando. E nessa eventual troca, Calinca, a gente vê a seguinte coisa. Logo de cara, o contrato do Hamilton acaba esse ano. O do Leclerc acaba só no final do ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que contrato na Fórmula 1 não quer dizer tanta coisa assim também. A gente já viu aí no passado bastante recente, contratos sendo o quê? Rasgados e deixado para lá. Ao mesmo tempo... Queimados. Queimados, tem a fumaça aí no meio do caminho. A gente tem outra situação. Esses dois pilotos, né, tanto o Hamilton quanto o Leclerc, principalmente o Hamilton, ele tem uma história muito extensa e uma história muito bonita com a Mercedes. A Mercedes, na verdade, foi a fábrica montadora que apoiou o Hamilton desde a época do kart. Desde a época do kart, por todas as categorias de acesso que o Hamilton passou, como todos os pilotos passam, ele teve o apoio da Mercedes. O Hamilton, que já está há 16 anos na Fórmula 1, se não me engano, alguma coisa por volta disso, ele nunca andou num carro de Fórmula 1 que não seja equipado pelos motores Mercedes. O Hamilton estreou na McLaren, andou boa parte da sua carreira na McLaren, que na época era equipada pelo motor Mercedes. Saiu da McLaren, foi para a equipe Mercedes e está lá até hoje. Então, realmente, tem uma história muito extensa com a Mercedes. Já o Leclerc também é um piloto que tem um histórico com a Ferrari já de bastante tempo. Não tão longo quanto o Hamilton. A Ferrari não pegou o Leclerc no kart, mas o Leclerc já teve apoio da Ferrari também nas categorias de acesso. O Leclerc sempre se declarou um fã incondicional da Ferrari. Só que com tudo isso em jogo, Kalinka, eu acho que tanto o Hamilton quanto o Leclerc tem ali também uma boa porção, e tem que ter, de gratidão perante essas duas equipes, mas eu acho que também os dois pilotos vão também olhar um pouco para eles, para a carreira deles. Mas não dá uma sensação de trocar 6 por meia dúzia? Assim, são dois carros que hoje eles não conseguem evoluir, aqueles, né, a Ferrari veio evoluindo bem, esse ano não está conseguindo progredir, não consegue mais assustar a Red Bull. A Mercedes já não vinha bem ano passado, esse ano continua indo capengando, talvez com essa nova reformulação aí no carro, com esses, né? Mas a sensação que dá, a gente falou isso ano passado do Alonso, é que está trocando 6 por meia dúzia. Eu não sei se essa troca seria uma coisa tipo, nossa, agora vai. Porque, na verdade, sair de uma Mercedes para ir para uma Ferrari, não sei, posso estar errada. Não, Kalinka, mas assim, falando do carro, falando da estrutura, falando da escuderia. Mas você falou uma coisa que é o seguinte, você não sabe, eu também não sei, e eles também não sabem. O Hamilton seria um cara capaz de mudar o carro da Ferrari? Não. Hoje? Não. O Leclerc seria capaz de mudar o carro da Mercedes? Nenhum desses pilotos é capaz de mudar carro nenhum. E eu não estou falando isso de forma alguma, tirando algum mérito de nenhum desses pilotos. Acontece o seguinte, na verdade, quem muda carro para melhor ou para pior são os engenheiros. Então, assim, o Hamilton é um excelente piloto. Se o carro da Mercedes hoje não está competitivo, não é culpa dele. Assim como quando o carro da Mercedes era competitivo, também não era mérito dele. Ou melhor, o mérito do piloto é um percentual muito pequeno. Assim, ele dá uma informação, ele dá uma sugestão. Agora, realmente, se o carro vai ser bom ou vai ser ruim, é por isso que o Senna já andou em carro bom e carro ruim. O Alonso já andou em carro bom e carro ruim. E o Hamilton andou mais em carro bom do que em carro ruim, mas também a Mercedes hoje está numa grande fase. Então, realmente, o piloto não é ele que vai fazer um carro bom ou um carro ruim. Agora, se essa mudança vai ser boa ou não vai ser boa, caso ela venha a acontecer, só o tempo vai dizer. A gente viu, por exemplo, já mudanças que vou usar o próprio Hamilton como exemplo. Quando o Hamilton saiu da McLaren e foi para a Mercedes, todo mundo naquele momento falou assim, você está louco? Você vai sair da equipe que você já conquistou um título. Quando ele saiu, não tinha a Red Bull era atual campeã com o Vettel na ocasião, mas a McLaren ainda era uma equipe de ponta. A Mercedes não era uma equipe de ponta naquele momento. Todo mundo achou que ele ficou louco, deu no que deu. Ele foi para lá e ganhou 6 campeonatos. Outras mudanças que a gente acha que vai ser... Alonsinho.
Alonso já deu algumas mudanças que não deu muito certo. Outro agora, vou chamar assim, é que o Russell veio da Williams. Mas o Russell, quando foi para a Mercedes, falou assim, agora eu cheguei na equipe de ponta. Não deu muito certo. Pois é. Vamos pegar um caso que aconteceu aqui conosco. Ayrton Senna. O Ayrton Senna, quando ele foi da McLaren para a Williams, que vinha ganhando tudo, até o ano anterior que ele entrou na Williams, quando foi no ano de 94, a Williams também não era mais aquele carro tão competitivo. Então, essas coisas a gente tem que esperar para ver o que acontece. Se vai ser 6 por meia dúzia, se vai ser 6 para mais 6 ou para menos 6, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é fato. Um piloto como o Hamilton, principalmente, normalmente, quando a gente pensa, pô, ele vai trocar para alguma equipe, um piloto que já foi 7 vezes campeão, a gente tem que pensar, pô, ele vai sair de onde ele está para a melhor equipe da Fórmula 1 no momento. E ele está saindo, caso ele venha a sair da melhor equipe da equipe que ele está, para uma equipe que está numa situação muito parecida com a equipe que ele está. Exato. E que se essa situação vai mudar para pior ou para melhor, seja com a Mercedes ou com a Ferrari para o ano que vem, o tempo vai dizer. Você acha hoje que a Ferrari está em qual posição? Nem vou citar. A Red Bull é a primeira. Quem é o segundo carro hoje para fazer frente ao Red Bull? Eu diria que está muito próximo entre Ferrari e Aston Martin. Por quê? Apesar do Alonso estar à frente no campeonato do Leclerc, ter nessas 5 provas que tivemos até agora, na maior parte delas chegou na frente do Leclerc, mas o Leclerc, primeira coisa, na primeira prova ele estava na frente do Alonso, na segunda colocação o carro dele quebrou. Teve uma prova que ele teve um problema lá de trocar, foi na Arábia Saudita, desculpa. Ele classificou bem na frente do Alonso, teve que largar lá de trás porque trocou a unidade lá da bateria, não sei do que. Então, assim, em termos de performance, eu acho que eles estão muito próximos. Na pontuação, não tanto, mas principalmente por esses problemas que ele teve. Além disso, o Leclerc também cometeu um erro no Grande Prêmio da Austrália, que ele ficou de fora da corrida na primeira curva. Então, eu acho que em termos de performance ou de potencial, a Ferrari e a Aston Martin estão parecidas e a Mercedes atrás dessas duas. Miami, ele deu aquela voltinha. Deu aquela... Melhor bater de frente, né? Então. Pula! O Ederson mandou aqui, ó. Essa inversão pode, eu acho, que pode ser uma estratégia das equipes para trocar informações para alcançar a Red Bull. Aí eu já acho que é meio forçar a barra. Eles não iam se ajudar assim não, viu? Isso não ia acontecer. Mas, se a gente está falando sobre a alteração de Lewis Hamilton e Leclerc, a gente está colocando o Leclerc como primeiro piloto da Ferrari? No momento, sim. No momento a gente vê já... Parou de secar o Sainzinho, né? Não, o Sainz não está colaborando muito comigo, né? Mas eu acho que no momento a gente, né... O que eu vejo é o seguinte... Hoje, se o Hamilton, por exemplo, se aposenta, se abre uma vaga na Red Bull ou qualquer uma dessas duas grandes equipes abre uma oportunidade, o piloto, se o Leclerc estiver disponível ou o Carlos Sainz, por exemplo, estiver disponível, todo mundo vai para o Leclerc, todas as equipes. Então, eu acho que realmente o valor do Leclerc no mercado, no momento, é muito, muito mais alto que o Carlos Sainz. Carlos Sainz, que chegou na Ferrari em 2021, andou de igual para igual com o Leclerc, inclusive terminou naquele ano à frente do Leclerc no campeonato. Então realmente foi uma estreia espetacular, o Leclerc já estava no seu 3º ano dele dentro da Ferrari, Carlos Sainz foi lá e fez frente para ele. Agora, quando tivemos essa mudança no regulamento a partir do ano passado, seja pelo motivo, se é esse o motivo ou não, eu não sei, mas quando mudou o regulamento, o Leclerc deu um salto à frente do Sainz e se manteve e está lá até agora. Ano passado andou 80% das vezes na frente do Sainz e esse ano, até agora, mais ou menos 100% das vezes à frente do Sainz. Quando eu digo 100% das vezes, não é que ele chegou 100% das corridas à frente do Sainz. Eu estou falando em termos de performance. Ele bateu, ele rodou, o carro quebrou, tudo aconteceu. Mas em termos de potencial, no momento ele está bem acima do Carlos Sainz.